Isa, tudo bem? A live de hoje vai ser sobre plágio e procrastinação. Vamos ver se hoje o Insta deixa, que eu não consegui fazer na quinta. Esperando o pessoal chegar para chamar o Maurício. Você está conseguindo me ouvir bem? Tá conseguindo me ouvir bem, Isa? Não sei se está travando aqui. Cadê? Achei. Tô bem também, Isa. Meu áudio... Ah, tá bom. Então tá. Eu coloquei o fone aqui porque eu tô no laboratório. Ei, eu vou já te chamar, tá, Maurício? Eita, cadê aqui? Você já se chamou. Esperando o Maurício aceitar. Oi, e aí, Oiê! Gabi, Tá tudo bom? conseguindo me ouvir bem? Ótimo, beleza. Hoje é dia de Ai, que trabalho para bom. você, é? Oi? Dia de trabalho, tá no laboratório. Pois é, hoje é dia de lerê, vim pra hoje trabalhar um cadinho. Aproveitar que hoje tá mais vazia, apesar que com a pandemia, de todo modo, já ficou mais vazia. Vamos Lembrei. esperar um pouquinho, né, pessoal, Pronto, chegar. tá bom. Lembrei dos meus velhos tempos. Eu tinha que Ah, é trabalhar bom, sábado, né? época da graduação, né? Deixa eu ver Só que bem. agora não tem mais emoção, não. Eu trabalho agora no laboratório de simulação. Aí meu laboratório é só de computador. Ah, Não tem mais emoção. você já tá na reta final do doutorado, né? Tô na reta final. Ah, entendi. Aí agora a gente só simula mesmo, faz modelamento lá das equações, aquela parte dos modelos analíticos. Essa parte de modelagem é bem puxada. Uma colega minha trabalhou no doutorado e ela acabou desistindo. Ela não aguenta não. É Ela desistiu verdade, porque ela esperava é trabalhar com uma pesada. coisa, aí sobrou isso daí, ela tentou, mas é só para quem É realmente porque a tem matemática é bem afinidade. pesada e às vezes a gente Isso. pensa que não. Uhum, A gente pensa que é só literalmente fazer o código e uhum. colocar lá o programinha para rodar, só que além da lógica tem toda uma matemática pesada por trás. Aí essa parte da matemática Isso, realmente. exatamente. No caso dela foi complicado também porque era um experimento gigantesco, né? Aí foi um Ah, aí problema também maior tem foi que isso levar mesmo. em consideração o prazo, né? Isso. Uhum. Aí até quando ela viu que não ia dar, ela acabou desistindo, infelizmente. Mas acontece, né? Tem dessas também. São desafios, né, que a gente enfrenta na pós-graduação. Quem nunca pensou em desistir, que atira a primeira pedra. Acho que todo mundo, em algum momento. Verdade. Nossa, eu lembro no mestrado que eu chorei muito. Eu tive uma Aham. disciplina que o professor falava e eu falei: "Meu pai, eu não vou passar na disciplina, eu vou perder minha bolsa, eu vou Uhum. largar isso. Vou viver da minha arte". Só que eu lembrei que eu não sei fazer arte, não ganho nada de conta, então Aham. tinha que continuar. Agora que o Gabriel, pessoal já tá chegando. Gabriel Vidinha Jaderson. Gabriel Vidinha é meu colega, professor do IFBaiana, e Jaderson foi meu colega de agronomia também. Ah, é? Olá, Muito bom tê-los Gabriel. aqui, bons Então, colegas. já que o pessoal está chegando, Maurício, se apresenta. Primeiramente, né, muito obrigada por você participar aqui dessa live e muito obrigada por você compreender na quinta-feira que Ah, não que rolou nada, e estar aqui acontece. comigo no sábado às 11. E Uhum. hoje nós iremos falar sobre plágio, procrastinação e agora eu vou deixar o Maurício se apresentar. Uhum. Então, pessoal, eu sou o Maurício Amorim, sou o criador da página Senhor do TCC, sou engenheiro agrônomo, mestre em ciências agrárias e doutor em genética e biologia molecular. Como eu já tenho muito tempo na área acadêmica, então a minha intenção de criar o Instagram foi justamente passar todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo dessa vida acadêmica e também de uma forma como se eu fosse o próprio estudante, né? Porque muitas vezes na vida acadêmica tem aquela distância entre o professor e o aluno, e a minha ideia não, a minha ideia seria ser um aluno que está ajudando outro aluno, porque nós somos eternos estudantes, né? Ninguém sabe de tudo, o cara pode ser o maior expert em alguma coisa, mas alguma coisa não vai saber. Então, nós somos eternos aprendizes, somos eternos alunos, e é ensinando que a gente aprende. Quanto mais eu apresento aqui dicas, mais eu vou aprendendo também. Então, vai todo mundo se ajudando, né? E essa é a intenção da página. Para os meus seguidores aí também, a Gabi faz um trabalho muito parecido, né? Apesar dessa carinha aí de menininha, ela já é quase doutora, né, Gabi? Eu vi sua postagem sobre É, isso. E a minha cara me recomendo combina que vocês demais. sigam.
Você também foi direto, né, Gabi? Mestrado, doutorado, graduação. Isso, na realidade era até para já ter concluído o meu doutorado. A minha intenção era concluir aos 25, vou concluir agora com 27. Mas é só porque é coisa mesmo de jovem, foi querer fazer antes do prazo, porque minha intenção era terminar com 1 ano o mestrado Uhum. e terminar com 2, no máximo 3 anos do doutorado. Tipo assim, minha doce ilusão. Só que acabou que eu fiz direitinho com os 2 anos do mestrado e vou concluir agora com um pouquinho de atraso, né? Uns 6 meses assim de prorrogação por conta da pandemia no doutorado, O que era doutor... para ter concluído agora em início de janeiro, só que como o laboratório ficou fechado e eu também tenho uma parte experimental no meu trabalho, aí acabou atrasando um pouquinho por não poder continuar com os experimentos. Entendi. O doutorado e o programa são 3 ou 4 anos? Aqui são 4 anos. Ah, 4 anos. Só que eu que quis acelerar, só que o que acontece? No meu doutorado, eu mudei completamente a minha área. Eu comecei no mestrado com a parte experimental, porque eu sou metalúrgica. E aí, na minha graduação, eu fiz o meu TCC voltado em soldagem, que é uma área que eu gosto muito. Aprendi a soldar durante um período do estágio, porque apesar de já ter a certeza que eu, de fato, queria seguir a carreira acadêmica, eu fiz um estágio na Indústria Nacional de Marinha, só para ter aquela certeza que eu fui para a indústria e ela não era para mim. Só que aí eu aprendi a soldar, essa parte de soldagem eu gosto bastante. E quando eu fui para o mestrado, eu quis continuar nos laboratórios, na parte de caracterização do material, que é algo que me encanta demais. Então, eu fiz o mestrado é, com a parte experimental de alumínio. Todo mundo sabe que o alumínio, no geral, assim, as ligas, né, são voltadas para produção Uhum. automotivas, aeroespaciais. Então, a minha liga era uma dessas ligas e eu fiz a parte da caracterização do material, estudando basicamente como se fosse as propriedades mecânicas. Assim, para quem não tem tanto conhecimento, a gente sabe que determinada liga ela é um pouco mais forte, um pouco mais resistente. Então, eu estudava essa parte dos ensaios. Como a gente pode deixar mais resistente determinada coisa? Lógico, tudo envolto com a sua aplicabilidade. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu dei continuidade, porém, na metade mesmo, com 2 anos de doutorado, eu mudei o meu doutorado inteiro, mudei tudo que eu fazia, comecei do zero e vim para a simulação. Aí muita gente ficou assustada na época, porque falou, Gabi, isso é um tiro do pé, você só tem 2 anos para concluir e você quer começar algo assim, do zero, e a simulação, você até então também do experimental, não tinha tanto, realmente eu não tinha nenhuma experiência com simulação computacional, mas eu quis porque, não que eu já estava saturada, porque a gente sempre aprende Uhum. na parte experimental, mas eu já tinha adquirido uma porcentagem de experiência que para mim já estava razoável e era conveniente unir com a simulação, porque, no geral, quem é de experimental tem um preconceito com a simulação e vice-versa. Então, para de fato eu realmente falar, é chato, não é chato, eu tinha que botar a mão na massa e experimentar. Aí foi o que eu fiz, e entrei nessa parte de simulação computacional. Aí hoje eu trabalho com a parte de modelamento microestrutural. Como eu estudava na parte de experimental a caracterização do material, eu estudava as microestruturas, que seria como se fosse, né, as imagens, um mapinha de ampliação do material, eu agora simulo o que a gente vê quando faz o experimento real. Então, eu Show de simulo como se bola. fosse material real, que na indústria é muito conveniente pelo custo-benefício. Você não precisa realmente, de fato, pegar o material para você reproduzir. Você consegue simular e prever o que vai acontecer ao longo do processo. Basicamente é isso. Mas como você mesmo falou, a gente sempre pensa em desistir. Aham. Quando eu vi aquelas contas cabulosas, eu chorava, meu pai, eu não vou conseguir. Mas a gente sempre no final consegue. É importante a gente manter o foco. E isso é muito importante também, principalmente para a procrastinação, que é Isso. uma parte, né, do nosso assunto. Porque se a gente de fato não sabe o nosso propósito, a gente não tem consciência mesmo do que a gente vai fazer e por que a gente está fazendo isso, é muito fácil a gente querer ao longo do caminho desistir. Por Uhum. isso que quando a gente vai preparar resultado de discussão, quando eu vou escolher o tema, assim, auxiliar os meus mentorandos, eu sempre falo para eles assim: imagina uma cachoeira. Você gosta de cachoeira, Maurício? Aí imagina uma cachoeira top que você nunca foi, você tá doido para ir, porém, para chegar nessa cachoeira, você tem que caminhar uma trilha de 2 km. E nessa trilha tem mosquito, tem pedra, é muito difícil o caminho. Aí eu já desisto. Você vai pensar em desistir, exatamente. Só que aí, se você lembrar, poxa, mas eu quero aquela cachoeira, você vai acabar persistindo até chegar.
é isso que acontece ao longo da elaboração do nosso TCC. Quando a gente pensa no resultado final, a gente, nossa, é top, vai ser massa. Porém, expectativa é realidade. Aparecem alguns errinhos. Se você é do experimental, o equipamento quebra, o técnico adoece, você não tem alguém para te dar um suporte. Se é na simulação, o código deu errado, você não consegue descobrir o erro. Enfim, sempre vai acontecer alguma coisa e você tem que sempre estar focado para você não se perder Isso. e acabar querendo desistir. Então é importante a gente, assim, desde o início, já começar a prever o que irá acontecer, porque é certo, gente, não vai acontecer como a gente deseja. Sempre vai ter algumas Exatamente. coisinhas ali, até para dar emoção mesmo, né? Aham, claro. Faz sentido para Com você? certeza, o que o Gabi falou realmente é exatamente da forma que acontece. A gente imagina um caminho simples, né? Tudo bonitinho. A gente pega o projeto todo lindo, a gente lê. Ah, velho, que coisa massa vai ser nessa pegada, mas no final dá tudo errado, equipamento quebra, você tem que mudar experimento, você perde experimento, por aí vai. Pessoal, as adversidades sempre vão existir, tá bom? Então, não é na primeira adversidade que você vai pensar em desistir. E também não é por causa da adversidade que você vai procrastinar, né? Por exemplo, os alunos atualmente eles estão passando por um problema muito grave, que é a pandemia. É muito complicado nessa realidade. Primeiro que você tem o medo do coronavírus. Segundo, tem a questão do isolamento. Aí depois vem o revezamento, né? Para quem faz pesquisa deve estar muito complicado, porque você pode ir para o laboratório um dia sim, um dia não. E o segredo, pessoal, parece uma coisa bem simples, mas é difícil, mas é planejamento, tá bom? Se você se planejar, com certeza você vai evitar procrastinação. Sabe por que eu estou falando isso? Eu sou um procrastinador nato. Gabi, eu já tive inúmeros problemas de Todo mundo, procrastinação. até eu. Eu já fui muito procrastinador. Eu confesso que eu ainda sou, tá? Eu ainda sou procrastinador. É um processo. É um processo muito complicado para você desconstruir. E, gente, a procrastinação é muito ruim. E, tipo assim, você não procrastina porque você é incapaz, não. Muito pelo contrário. Geralmente, a maioria das pessoas procrastinam porque sabem que sob pressão vão trabalhar melhor. Mas isso é um problema grave, por quê? Vai causar sensação de culpa, vai causar ansiedade, sem contar no estresse físico, mental e emocional que vai gerar. Noite sem dormir, né? Ansiedade das coisas dar errado, não dá tempo e por aí vai. Então, nada mais fácil de resolver esse problema é você se planejar. Ah, Maurício, como se planejar? Existem inúmeras maneiras, cada um se planeja da melhor forma. Eu tenho um quadro organizador, um planezinho que eu coloco principalmente nas aulas, né? Para não me atrapalhar, eu coloco as aulas. E existem alguns aplicativos que são bem legais. O Monday é sensacional, sensacional. No Monday você pode listar todas as suas atividades, lista de tarefa, e na medida em que você for concluindo, você marca lá. E também tem o Trello. O Trello é um organizador sensacional. Tem o Google Agenda também. Eu trabalho no marketing digital da empresa, então isso ajudou bastante a gente, né? Para a gente ver o que é que tem que fazer. Porque às vezes são muitas postagens para fazer, postagem diária, e tem outras redes sociais, tem YouTube, Instagram, Facebook, site, então é muita coisa para fazer. Então a organização é fundamental. Se você quer evitar procrastinar, você tem que se organizar. Então, se você é uma pessoa desorganizada, muito provavelmente você vai procrastinar. Então, o segredo é organização. Quer fugir da procrastinação? Só organizar. E outra coisa muito importante. Você tem que entender que é um procrastinador, Gabi. Eu só resolvi meu problema quando eu entendi. Falei, nossa, eu sou um procrastinador nato. E eu sempre me recordo, né, na época da graduação, quando eu estava na graduação, acho que meu irmão estava no doutorado, se eu não me engano. E meu irmão, ele sempre vê ele postando, tô procrastinando e tal. E meu irmão é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço. Meu irmão sempre foi muito organizado, muito equilibrado, tudo dele foi sempre muito planejado. E até uma pessoa como meu irmão procrastina, imagina uma pessoa que já é mais desorganizada. Então, o segredo de evitar a procrastinação é entender que você é procrastinador, entender que você está procrastinando e, finalmente, listar suas ações. E outra coisa também, algo que causa procrastinação muito é celular, né? Você tá lá, tem que fazer alguma coisa, vai pegar o celular. É engraçado que é um ciclo, né, Gabi, da procrastinação. Aí você fala, ó, eu tenho que corrigir meu artigo, beleza. Aí você olha pro seu quarto, eu vou varrer o quarto. Aí você vai varrer o quarto. Aí você olha pra sua estante, vou arrumar minha estante. Aí você vai ao banheiro, Tudo é mais interessante. eu vou lavar o banheiro. Aí você liga a TV, você vai ver, nunca mais eu ver esse filme. E aí quando você viu que o dia passou, você não fez nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com distrações. E como evitar a distração? Com planejamento. Não é isso, Gabi? Exatamente. Eu até utilizo a técnica dos 2 minutos. Se você tem alguma tarefa que você sabe que você vai realizar em menos de 2 minutos, faça imediatamente. Larga tudo e faça. Por quê? O tempo que você vai perder
para você realmente planejar, reorganizar, olhar o seu planejamento e ver aonde você vai encaixar, já passou os 2 minutos e você já poderia ter feito. Isso. Então, para não enrolar, você já faz. E por que isso é importante? Porque quando a gente começa a fazer as micros tarefas, o nosso cérebro compreende que a gente já começou a conseguir vencer pequenas etapas. Epa, eu consegui concluir uma tarefa, porque o nosso cérebro ele trabalha assim. Ele quer a todo momento uma compensação. Ele quer aquela sensação de vitória, conseguir. Isso. Então, isso acaba dando um estímulo para a gente. E eu utilizo também bastante aquela matriz do Eisenhower, sabe? Aquela Sei. do não importante, importante, urgente e não urgente. Então, galerinha que está chegando, que não conhece como funciona, você vai fazer uma cruzinha no seu papel, certo? Aí no quadrante aqui embaixo, você vai escrever não importante. No quadrante de Netflix. cima, importante. Exatamente. Aqui urgente e aqui não urgente. Aí o que, que você vai colocar, pessoal? Você vai escrever aqui, ó, no primeiro quadrante. Você fez o quadradinho assim, certo? Aí nesse primeiro aqui, você vai botar faça agora. No seu quadrante assim, ok? Aí no de cá, você vai escrever aqui assim, ó, agende. É algo muito importante, porém não para você fazer agora, você vai agendar. O de baixo daqui, elimina, que é o Netflix. É algo que você não está precisando no momento. Então, descarta, gente. E por fim, a gente vai ter o de baixo aqui, ó. Né? Dá para ver aqui? Que é o delegue, que aí é algo que você realmente precisa fazer, porém, pode ser que você consiga passar para outra pessoa fazer. Porque também a gente acaba procrastinando por querer abraçar o mundo. A gente, não, Exatamente. tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas fulano não pode me ajudar, ciclano não. Eu que tenho que fazer, só que chega na hora e você não faz nada. E você se frustra com isso, que você não consegue fazer. Então, às vezes, você tem que realmente compreender que, assim, epa, se eu posso receber ajuda nesse momento, eu vou pegar ajuda. Pegando o gancho do Maurício e eu, nós ajudamos os alunos nessa fase do TCC, a gente auxilia nessa orientação acadêmica. Se você está muito agarrado com o estágio, com o trabalho, com a reta final da graduação, você não consegue ter tempo para você ler todas as normas, você não consegue ler o manual dessa instituição, você vai recorrer a alguém que já tem esse conhecimento para te dar o suporte e te economizar tempo, porque assim você vai conseguir economizar tempo e ser mais produtivo. E vai, consequentemente, também você diminuir o seu nível de procrastinação. Existem Exatamente. várias técnicas, como o Maurício falou, também tem a do Pomodoro, que ajuda quando você está com dificuldade de focar, que você vai ficar determinados minutos ali focado no seu assunto, depois você vai respirar um pouquinho. Você pode colocar algumas músicas que auxiliam, tem algumas playlists que ativam Isso. para você ficar Ondas mais alfa. motivado e focado. Exatamente. É muito importante também. E falando um pouquinho sobre procrastinação com plágio, o que que acontece? O Um que eu leva ao tenho outro, né? observado? Um leva ao outro. Exato. O que eu observo é que a galerinha usa como justificativa do plágio. Óbvio que, assim, primeiro não vai, a pessoa fica, não fiz, não fiz, não fiz, não fiz, mas é quando ela realmente confessa que fez, justifica. Então, Gabi, é que eu não tinha tempo, eu precisava. Aí eu fico, gente. Então, assim, por que é importante você não procrastinar? Porque depois você vai usar a desculpa do procrastinei, 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 não teve tempo, tive que recorrer ao Ctrl+C, Ctrl+V. E Exatamente. por que é ruim você ter que recorrer ao Ctrl+C, Ctrl+V? Muitas pessoas pensam que você não vai ser reprovado. Mas você pode ser reprovado sem dizer que é um crime. Muita gente também pensa, tipo assim, eu só vou tomar uma advertência, vou tomar uma chamada na hora e tá tudo certo. Não é por aí. Dependendo do caso, da gravidade, você pode até levar 1 ano de detenção. Tipo, ou eu posso ser E preso por multa. conta de plágio, exatamente. Ou multa, você pode ou ser multado, olha que loucura, gente. Multado ou preso por conta de plágio. Já imaginou isso? Porque a gente também não consegue levar a gravidade. Porque plágio é algo assim que não acontece apenas no mundo acadêmico, tem de música, existe N coisas. Óbvio Isso, que aqui a gente vai exatamente. focar Sobre apenas música, no plágio científico. Sobre Pode música, falar. teve a música Aí Se Eu Te Pego de Michel Teló, que deu a maior polêmica na época, que na verdade essa música foi criada pelos Meninos e Seu Zé, que foi uma banda aqui da Bahia, do interior, da cidade de Feira de Santana, e deu a maior confusão, gerou um processo milionário. Então eu achei bem legal o Gabi comentar sobre isso. Outro caso de Exatamente. plágio famoso foi do ministro, se eu não me engano, da Grã-Bretanha ou da Inglaterra, não me lembro a cidade, mas ele perdeu o título de doutor e ele perdeu o cargo porque a tese dele foi inteirinha plagiada, a tese dele, no caso. Então, assim, acontece em vários meios, em vários cursos, e é muito importante ter noção do que é o plágio
E como o Gabi falou, às vezes você pode não só ser reprovado, como pagar multa, como sair algemado, né? E é claro que eu estou exagerando um pouco, mas enfim, eu vou contar uma história aqui sobre um aluno. Sorte que, assim, eu sou aquele professor em banca, Gabi. Apesar de eu ter essa cara de mal, eu sou bem tranquilo, sabe? Claro que eu vou fazer minha parte como banca, mas eu só não vou para humilhar aluno. Porque eu vou falar, desculpa a palavra, mas tem gente que é imbecil em banca, tá, gente? Tem gente que é imbecil. Sim. Que vai para a banca para humilhar aluno. Eu digo isso porque um imbecil já participou da banca minha, São os deuses. ele foi claramente para me humilhar. Só que ficou feio para ele, que inclusive até depois as pessoas conversaram comigo e falaram que foi ridícula a atitude dele. Então, a banca, pessoal, ela tem que ir, claro, para fazer o papel de banca e fazer com que o aluno aprenda. E, obviamente, se tiver que te reprovar, vai reprovar. Mas sem haver necessidade de humilhar o aluno. Mas, enfim, eu peguei um TCC, Gabi, e estava totalmente plagiado. Por quê? Porque eu havia participado de outra banca do professor e o TCC estava quase igual ao do aluno anterior. Aí, quando eu peguei ali, eu falei, liguei para o orientador, olha assim, professor fulano, esse trabalho aqui não tem como passar não, porque eu rodei no plágio aqui, tem mais de 50% de plágio e tá igualzinho o trabalho fulano de tal. Então, para o aluno não participar da banca, a gente tem que reprovar, porque eu não vou provar. Então, fala com ele, conversa com ele, deixa o semestre que vem. Eu achei muito melhor ter feito isso, Gabi, do que simplesmente deixar o menino defender, aí levar a família, aí levar um rango para a banca, aí chegar lá e passar vergonha. Pô, é foda. Então, a Pois gente é, tem que você ter falou esse isso. cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. E aí acabou que o menino reescreveu o trabalho. Depois eu falei ao professor, passa meu e-mail para ele. Eu conversei com esse rapaz, expliquei para ele, mandei meu e-book sobre plágio. E aí ele entendeu, o trabalho dele ficou muito bom. Aí eu falei, tá vendo como foi melhor? Ele é realmente tal, se desculpou. E aí ele explicou, não, professor, é que eu procrastinei, que eu tive muita coisa para resolver e tal. Eu falei, exatamente. O cara tava com 12 disciplinas. Eu falei, ó, se você tava com essa carga pesada, disciplina, estágio, era para você ter deixado o TCC para o próximo semestre e não simplesmente entregar um trabalho desse. E a sorte dele é que fui eu. Porque tem professor que adora detonar aluno, sabe? Tem professor que vai com sangue no olho, Isso, né? Ele adora chegar na exatamente. banca, humilhar, traumatizar. Mas isso é uma babaquice, tá, gente? É Eu, uma opinião minha. infelizmente, eu presenciei uma situação dessa que isso me traumatizou muito. Eu estava na graduação e aí eu fui assistir normal. Quando a gente está na graduação, a gente ainda não apresentou, a gente quer assistir de outras pessoas para poder ver como é que é, Isso. porque é tudo muito novo. Como é que vai ser, o que a banca vai perguntar, que a gente sempre fica, ai meu Deus, e se der branco, a gente sempre pensa. E eu fui participar. E nossa, foi uma vergonha. Eu fiquei assim, horrorizada, eu quase chorei como se fosse comigo a situação. Porque o professor, é óbvio, gente, assim, como o Maurício falou, tem que ter o bom senso, por quê? O orientador mesmo já tem ciência do que vai acontecer. O orientador, se ele deixa chegar a esse ponto, é porque ele realmente quer ver o circo pegando fogo. Isso, E foi exatamente. exatamente o que aconteceu. Ele deixou, o rapaz trouxe a família, eu estava lá, outros amigos da faculdade. Ele esperou o menino, assim, assinar, fazer aquela parte burocrática toda. Assina ali a ata de aprovação, vamos começar. Ele fez a leitura, o menino começou a falar, ele não deu 5 minutos para ele começar a falar e já interrompeu o menino e descascou. Olha só, você não vai. E começou. Você não vai apresentar porque eu já conversei com a banca. Só que assim, foi uma situação extremamente desnecessária, porque você havia conversado com a banca já estava no consenso que ele seria reprovado. Não havia necessidade de expor o aluno Isso. desse jeito, que até é algo traumático. Por mais Exatamente. que ele está errado, mas queria ter um bloqueio, ele pode até desistir da faculdade, não querer nem tentar de novo. E aí ele falou, olha, você não vai apresentar porque você plagiou, você copiou tudo, isso é uma vergonha, não sei o quê. Eu, como seu orientador, estou envergonhado. Só que todo mundo também ficou com vergonha dele. Porque, poxa, é vergonha para ti também, Claro, porque você exatamente. expôs o aluno a isso, gente. Enfim, o menino tentou conversar na hora, ele ficou nervoso porque ele não queria aceitar, porque ele estava na reta final e todo mundo aquele constrangimento, ninguém sabia o que fazer. Foi horrível. Foi muito triste. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, gente, eu já sabia que não podia plagiar, que nessa época estava na graduação. Eu falei, agora mais do que nunca, eu não quero passar por uma vergonha dessa. Porque a gente nunca sabe se o orientador vai ser legal ou não, porque existem orientadores e orientadores. E aconteceu comigo uma situação parecida com a sua. Eu não estava na banca, mas eu estava na banca de uma outra aluna e era um assunto correlacionado com o meu TCC. Então, o que aconteceu? O professor falou assim, Gabi, é muito parecido, ela fez um ensaio semelhante ao seu, eu quero que você participe da banca dela. Aí eu fui fazer a leitura da monografia, a mãe reconhece o seu texto. Eu falei assim, isso aqui é meu.
Assim, tipo, ó, Ctrl-C, Ctrl-V. Uhum. Aí eu fui falar com ela, eu falei assim, não. Aí ela falou, eu copiei sim, mas não foi do seu trabalho, professora. Foi da fulana. Aí eu falei, passa o TCC da fulana. Aí a fulana havia copiado tudo. Eu falei, você está errado, porque você está fazendo plágio de citação, Uhum. como se você também está copiando, só que ela também pegou. Enfim, eu poderia, como a gente conversou desde o início, a gente pode falar que pode processar a pessoa, todo o processo, só que obviamente eu não fiz isso. Eu conversei com a menina, como elas apresentaram em um período semelhante, foi questão de semanas, eu falei com o orientador dela falou assim, não, agora como você foi, ela já tinha sido aprovada com restrição, você vai ter que reescrever essa parte toda, e a Gabi, apesar de não estar na banca, ela vai fazer leitura, porque como ela, que realmente é a autora do trabalho que vocês se basearam, ela vai ter certeza se vocês realmente somente extraíram a ideia ou se vocês de fato plagiaram novamente. Uhum. Eu conversei com ela, óbvio que ela ficou sem graça, me pediu desculpa. A menina que eu participei da banca, a mesma coisa. Falei, não, gente, tudo bem. Até porque o plágio, se não for, não foi o caso dela, se não for Ctrl-C, Ctrl-V, muita gente tem dúvida, porque existem vários tipos de plágio e tem gente Isso, que não acredita que é plágio. Um exemplo exatamente. desse é o plágio de dados. O plágio de dados, eu confesso que eu demorei um pouco para compreender na época da graduação, justamente por conta disso. Eu lembro que eu participei de uma banca de um amigo meu de direito, e aí eu não me recordo mais sobre o que ele falou, eu sei que ele veio com uma parte da história, e aí ele contou sobre o golpe de 64. E aí ele ficou falando um tempão. Falando, mas assim, todo mundo, não precisa ser do direito, que estudou um pouquinho de história na época do ensino médio, todo mundo sabe Com que na época da certeza. ditadura teve o golpe. Só que ele, em nenhum momento, ele fez uma citação referente a algum livro, a Uhum. algum artigo, e a banca falou, você plagiou. Só que ele falou, todo mundo, mas todo mundo sabe, eu sei, você sabe, por que o menino... Não, Falou mas assim, não, tem que ter todo a mundo fonte. sabe, exatamente, e cadê a referência? Aí eu, nossa, gente, eu não sabia. Eu morri e não sabia. Uhum. E eu fiquei com isso na cabeça. Foi quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais ainda, que eu estava muito crua, na graduação é normal. Aham, Então é importante a isso. gente conversar que existem vários tipos. Esse é um só. Tem o plágio visual também, que muita gente pensa que se você está pegando uma figura e você não está dizendo, ou então você acaba fazendo Isso. o autoplágio, a figura é minha, eu não vou falar nada, eu joguei ali pronto. Se alguém falar, mas fui eu que Isso. fiz. E por que você não Isso. botou a fonte autor próprio? Por Aham, que você não falou que foi você? E aí muita gente fala assim, eu não sabia que isso é plágio. Então, existem vários tipos. Às vezes você acaba se autoplagiando sem saber que exatamente. você está cometendo um plágio. Porque você pensa, poxa, se é minha autoria, se eu estou falando do meu trabalho, sou eu que estou falando, tipo, eu que tenho propriedade, por que eu vou me citar? Mas há necessidade, porque nem sempre Exatamente. todo mundo tem a certeza que o trabalho anterior que você está comentando, de fato, foi seu. Se você foi o autor principal, se foi em parceria, enfim. Então, é importante você colocar para que a pessoa tenha a acessibilidade de ir lá pesquisar, extrair de fato o artigo que você está comentando, que você está citando, para ler e pesquisar. Falou, realmente, a Gabi era a autora principal, o Maurício estava ali como coautor, Uhum. eles trabalharam nisso, 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 nisso. É importante a gente ter essa ciência, não é verdade? Isso, exatamente, Gabi. Inclusive, o autoplágio é bem interessante. Meu irmão mesmo, uma vez, ele falou comigo, rapaz, eu estava cometendo autoplágio e eu não tinha percebido, porque ele tinha alguns artigos publicados, aí ele colocava uma fala que ele já havia falado, mas ele não estava citando. E aí depois a orientadora dele conversou, não, Fabrício, isso daqui você está fazendo autoplágio, você já fez isso aqui no artigo tal, você tem que citar. Então, muitas pessoas vão ter essas dúvidas. Outra coisa também, pessoal, com relação às pessoas não entenderem as normas de citação, tá bom? Que é uma citação direta. A própria citação direta tem a citação direta curta, tem a citação direta longa, a citação indireta, que é paráfrase. Enfim, são várias coisas que as pessoas não entendem. A maioria dos alunos, Gabi, pensam assim, por exemplo, teve acesso ao teu artigo, pegou ali um trecho todo seu e te citou. Ah, não, não é plágio que eu citei. Pessoal, se você quiser Uhum. citar igualzinho uma fala do autor, você tem que usar a norma de citação direta. Se for até 3 linhas, uma citação direta curta, ela vem no texto, você coloca entre aspas, e beleza, aí cita autor, ano e página, tá bom? Se for mais de 3 linhas, aí você dá um enter, começa na linha seguinte, fonte tamanho 10, espaçamento simples e recuo de 4 centímetros à esquerda. Aí é a norma de citação direta e, consequentemente, não é plágio. Mas se você faz uma citação direta, ou seja, Ctrl-C, Ctrl-V, e coloca no texto como se fosse uma citação indireta, isso daí é plágio, tá bom? Então, muitos alunos não têm sequer a mínima noção do que é plágio, Gabi, a maioria. A maioria Mas isso é não sabe. verdade.
Então, por isso Você me que... lembrou de um trabalho que eu peguei que era uma página Aham. e a citação lá no final. Eu, oi? Aham, Você pegou uma exatamente. página e copiou. Mas eu É, citei, professor, está aqui no é, final, mas eu falei, foi uma página inteira. isso. Como assim? Isso é plágio de citação. Outro tipo de Você está plágio copiando. também é quando o aluno, ele, por exemplo, o aluno pegou o teu TCC. Eu fui lá, peguei o TCC, ó, o TCC aqui de Gabi, que massa. Aí eu vi a citação, ó, Gabi citou fulano, Beltrano, Ciclano. Opa, eu vou copiar as citações dela. Muita gente faz isso. Aí copia na mesma ordem, mas eu reescrevi. Mas é plágio. Por mais que você tenha reescrito, você copiou a ideia exatamente a ordem cronológica, tá bom? Claro, Que você obviamente que não você leu as pode... Isso, citações. exatamente. Você pode se basear no trabalho, você pode pegar, se você for da minha área, por exemplo, você pode pegar minha tese, minha dissertação, meu TCC, ler, se basear, se você ver umas citações que eu fiz, você pode, gostei desse artigo que o Maurício citou, vou procurar o artigo original. Se você encontrar, beleza, você cita. Se não, aí você usa a citação que eu apude, obviamente, reescrevendo, tá, gente? Mas aí enfim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Porque muitos alunos cometem isso. Eu lembro disso que eu peguei um TCC de odonto, da namorada de um amigo meu, e aí ela falou, chegou para mim e falou, pô, Maurício, meu orientador disse que tá tudo plagiado, mas eu escrevi tudo, não tem nada de plágio. Aí eu falei, peraí, ô fulana, como é que você fez? Eu não peguei o TCC da outra aluna, de uma outra aluna, e aí Ora fui me para saber. baseando. Aí eu falei, não, é óbvio que é plágio. Ela, eu não sabia, eu pensei que eu tô reescrevendo na nossa. Eu falei, claro que é plágio, você copiou as ideias, pô. Eu tô reescrevendo. Você simplesmente reescreveu, então isso é plágio. Outro tipo de plágio também. Não, um plágio, mas é na verdade um erro de interpretação. Às vezes você pega um trecho de um autor e dentro da frase ele citou vários autores. Aquela citação não é do autor. Não é do autor. Ele construiu aquele parágrafo com a fala de vários autores. Aí, às vezes, os alunos pegam aquela fala e citam como se fosse do autor original do artigo, mas não é. Então, são várias regrinhas que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, Gabi sempre fala sobre isso. Eu também sempre falo sobre isso. Porque plágio é todo o universo, né, Gabi? Que envolve, não é só simplesmente Exatamente. copiar e colar como todo mundo acha. Existem vários tipos de plágio, várias modalidades. Tem plágio parcial, plágio conceitual, plágio de dados, enfim, é um universo muito grande, então é muito importante tomar cuidado com isso, porque você pode ser muito prejudicado, você pode perder o seu TCC, você pode perder seu título de mestre, você pode perder seu título de doutor, enfim, tem que tomar muito cuidado, plágio é coisa séria, inclusive eu dei até um puxão de orelha nos meus alunos, né, que teve uma das questões da atividade que eu passei, todo mundo igualzinho, a mesma resposta. Aí na aula eu peguei e descasquei, eu falei, ó, gente, questão plagiada vai tomar zero. Então, mais sério, eu falei assim, peraí, todo mundo fez em Ai, equipe? você lembrou de A uma turma situação que eu toda passei fez em por equipe. isso. Velho, Gabi, eu me acabava de rir, pô, corrigindo assim, ó, rapaz, já vi isso, rapaz, de novo, de novo. Aí é complicado. E tipo assim, e aí são alunos jovens, né, alunos do ensino médio técnico. Então, se no ensino médio técnico está fazendo, imagina quando chegar na graduação. Então, depois eu Exatamente, vou dar porque uma chega. aula para eles sobre plágio, justamente para isso, para que eles entendam, sabe? Uma aula que eu fiz um pouco da minha disciplina, mas algo que vai ajudar muito na formação acadêmica deles, principalmente porque eles vão ter que fazer o relatório técnico. No curso técnico, eles fazem um trabalho de conclusão de curso, então eles têm que ter essa noção de ABNT, noção de plágio, enfim, aí por isso que eu vou E você falar com tocou um eles. ponto muito importante, sabe? Porque a gente não é estimulado desde cedo a ter essa importância sobre o plágio, bem como Uhum. procurar. Porque até na graduação e na pós-graduação, eu vejo que tem gente que tem dificuldade, não é por falta de forças de vontade mesmo assim, é falta de acesso mesmo. Não Uhum. teve um professor, não teve um suporte para poder falar Isso. assim, não, ó, você tem que ler as normas, tá aqui, você tem que ler o manual da sua instituição, é isso, 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 você tem que seguir isso. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. A pessoa chega crua. E como você também diz, existem orientadores e Uhum. orientadores. Tem um orientador que é um mestre dos magos que ele chega assim, oi Maurício, tudo bom? Eu vou te orientar, tá bom? Vou marcar Exatamente. já a defesa daqui a 2 meses. Aí a Exatamente. Gabriela foi embora, mas daqui a 2 meses eu tô aqui de volta, tá? Aí só aparece no dia da defesa e a pessoa É. tem que se virar sozinha. E aí, quando a pessoa não tem suporte, é normal mesmo você ficar confuso. Você às vezes comete até por falta de informação. Você estava inseguro, não tinha Exatamente. certeza e fez sem querer querendo. É. Porque nesse caso que eu comentei logo no início, do aluno que passou por uma situação desagradável, ele era um bom aluno. E realmente teve coisas que ele cometeu que eu realmente acredito que ele não fez por mal. Porque ele tinha um CR muito bom, ele Uhum. era um excelente aluno, não tinha motivo dele precisar recorrer à cópia.
Só que pondo coisas que ele não sabia, como eu comentei, o de dados, que poucas pessoas sabem, que você acaba falando várias vezes e você não cita e você está plagiando. É óbvio que assim, existem vários tipos de plágio, consequentemente, a gravidade aumenta ou não, mas Isso. isso não quer dizer que você pode plagiar. Se for algo pequenininho, não pode. Mas assim, é óbvio que dependendo da situação, fica mais agravante ou não. Tem professor que às vezes só conversa, como você mesmo disse. Olha, tem aqui uma porcentagem muito grande de cópia, eu sugiro que você reescreva. Você é até educado, você nem fala, fulano, você plagiou aqui, você dá Exatamente. Aham. um toquezinho e depois você fez. Exatamente. Aham. Eu não gosto de chegar, você copiou, Aí eu falo, eu Exatamente, dou. não tem o porquê. Você Isso, para acaba, não ter é importante você acolher o aluno, porque o aluno Isso. ele já vai ficar constrangido de você falar isso para Uhum. ele já vai ficar com vergonha. Então, se você chegar muito assim, ele Uhum. pode até desistir. E um ponto que é importante que os professores também não falam, que isso é mal dos orientadores. Tipo assim, eu, do lado dos professores falando mal, o que acontece? A gente também tem que puxar a orelha, tanto do aluno quanto do professor. Claro, O exatamente. professor tem que falar para o aluno que no seu texto tem que ter pelo menos 30% de citação e 70% que são ideias da sua cabeça. Exatamente. Exatamente. Eles não passam isso. Então, o aluno pensa o quê? Se eu falar 30%, mas eu pegar 70% de citação, copiar e colar, meu trabalho tá massa. Isso, Só que exatamente. não. Tem trabalhos que são só recortes, né? Exato. Aí você fala assim, nossa, você até. Porque o professor, por mais que o aluno se ache esperto, o professor sabe. Ele faz a leitura, vê aquela Claro. linguagem acadêmica rebuscada assim, nossa, fulano, você tirou isso da sua cabeça? Exatamente, É isso Gabi. mesmo? O Aí, povo. e assim, sem É, dizer que todo mundo já conhece os exatamente. artigos básicos. Então, se ele falar, ó, isso aqui é de fulano, isso aqui é de ciclano, assim, ele já até sabe, já até chega te falando, olha, você pegou isso aqui do artigo do fulano, né? Você pegou isso aqui do Aham. ciclano, isso aqui foi do ano tal, isso aqui foi do ano tal. Porque às vezes acontece também que a pessoa pode, sem querer querendo, assim, ela só mudou o ano, quando ela pega vários artigos da mesma pessoa. Aí, às vezes você Isso. até consegue ver, tipo assim, ó, você se confundiu. Eu vi que Uhum. você leu os três, mas você se confundiu na hora de citar. Aí, ok, tá errado, mas você Uhum. ainda releva. Agora, quando a pessoa copia e fala assim, não, professora, foi da minha cabeça, eu estava inspirada no momento e Uhum. escrevi. E aí, Gabi, Acontece, mas a gente sabe que não. isso. Uhum. Eu vou aproveitar esse seu comentário aí sobre a linguagem, né? Porque o aluno acha que o professor é besta, mas o aluno não pode esquecer que o professor já foi aluno. Então, todas as artimanhas, Exatamente. gente, que o aluno faz, o professor sabe. Eu tive um professor na graduação, Otton, eu até hoje eu lembro dele, né? Aí ele chegava, aluno gosta de um mangue. Mangue aqui na Bahia é como se fosse facilidade, né? O aluno mangueado é aquele aluno que gosta de facilidade, com prova de consulta, quando o professor falta. Aí ele falava, aluno, eu já fui aluno, aluno gosta de um mangue. Vocês acham que eu sou besta, que eu não sei que vocês gostam de mangue? E é realmente isso. Eu já peguei um TCC que eu olhei e eu falei, ó, o aluno não escreveu esse TCC. Porque assim, primeiro, que era um aluno que... Era um aluno, não era um bom aluno, eu sabia que eu acompanhava ele. Segundo, não tinha feito iniciação científica. Então, o aluno que não faz iniciação científica pode ter exceção, mas dificilmente ele vai ter uma linguagem técnica, tá? Uma linguagem científica. Sim. Aí o artigo todo científico, a linguagem escada, tudo arrumado, não sei o que, tudo amarradinho. Eu falei, aqui não foi ele que escreveu, não. Aí, assim, eu não quis chegar e falar dessa forma para um aluno, então eu chamei na X o orientador também. Eu falei, ó, professor, esse TCC aqui foi comprado, tá? Eu digo isso porque, pela linguagem aqui, o aluno não escreveu isso daqui. Isso não é uma linguagem de aluno da graduação. E depois eu descobri que foi um doutorando que ele pagou R$ 900 para escrever o TCC. Inclusive, pessoal, eu tenho certeza que Gabi recebe essas perguntas aqui o tempo. Ah, você escreve TCC, você faz TCC. Gente, tanto eu quanto a Legal. Gabi, nós somos contra, nós não escrevemos TCC, tá bom? O nosso trabalho é um trabalho de mentoria, ou seja, quando o orientador some, a gente vai te ajudar, tá? E Gabi falou uma coisa importante, orientador. Muitas vezes o orientador é só orientador no papel, não ajuda o aluno em nada, tá? Só chegar lá na hora da banca, sentar, quando o artigo é aprovado e ele ainda recebe os méritos, tá? Eu sei isso que eu já passei por isso, né? Artigo aprovado, coloca meio mundo de gente que não colaborou com a vírgula no trabalho, que é do grupo de pesquisa, o trabalho é aceito, aí só parabeniza o orientador, o aluno é excluído, né? Mas enfim, isso é tema para outra live. E aí, pessoal, acontece muito isso, tá bom? Então, assim, não comprem TCC, tá bom? Não comprem TCC, porque normalmente a banca sabe quando foi comprado, e sem contar também que você não sabe como a pessoa escreveu o TCC, a pessoa pode simplesmente pegar um TCC
no mesmo tema que ele já escreveu e mandar para você. Então, ou seja, o texto é todo plagiado, tá? E aí, fora que quando você escreve, é outra coisa, você vai ter domínio do tema. Você pagou para outra pessoa escrever, como é que você vai conseguir defender o teu TCC, tá bom? Então, tenham muito cuidado com isso, com compra de TCC, porque a banca não é besta, não. A banca sabe, né? Sabe, eu vou te falar, eu bato o olho, na primeira página eu já sei que o aluno comprou o TCC. Só por ler a introdução, eu já sei. Tem algumas linguagens que são técnicas, só pessoas que estão engajadas no meio acadêmico, que são escritas natas, que conseguem escrever daquela forma. Então, tome muito cuidado, tá? Se você tem dificuldade, se o seu orientador sumiu, procura um amigo para te ajudar. Todo mundo tem um amigo que escreve bem, todo mundo tem um amigo que faz iniciação científica e que pode ajudar a tirar dúvidas. E também tem inúmeras páginas no Instagram que podem ajudar, que dão dicas. Tem minha página, tem a de Gabi, tem inúmeras outras. E também tem os serviços de mentoria também que vocês podem procurar. Né? Na mentoria você vai aprender tudo isso, a gente vai te ajudar a procurar artigo, ajudar a rodar análise de dados, ajudar a melhorar a discussão. Então, ou seja, o papel que o seu orientador deveria fazer, mas ele não faz, tá? Então, assim, esqueçam Exatamente. isso de comprar TCC. Se você tiver com dúvida, dificuldade, procura uma mentoria que com certeza vai te ajudar. Se você não puder investir na mentoria, tem várias dicas de graça. Se você olhar o Instagram de Gabi, tem várias dicas. Se você seguir, você consegue fazer o TCC. Eu tenho inúmeros seguidores que volta e meia vêm me agradecer pelas dicas, que seguiram as dicas que eu Exatamente. falei, todas, porque a gente compartilha a nossa experiência, né, Gabi? Então, a gente compartilha a nossa Isso. experiência, vocês aprendem, e é justamente o que a gente está fazendo aqui nessa live, né? Compartilhando experiências, compartilhando dicas, para você evitar procrastinação e evitar plágio, tá bom, gente? Então, quem assistir a live provavelmente vai ficar gravada, e aí quem Vai. assistir a live vai pegar essas dicas, né? Vai entender mais ou menos os Vou até conceitos básicos. aproveitar o ganho. Vou te falar, Gabi. Brigadinha. Só para falar pro pessoal que quem tá na live pode mandar mensagem para mim, que eu tenho que atualizar lá no Insta, mas eu tenho um e-book gratuito que ele ajuda mesmo nesses primeiros passos assim, do beabá sobre até para o projeto de pesquisa, porque tem muita gente que confunde e que pensa que projeto de pesquisa é a mesma coisa que monografia, e não, ali Isso. você começa a extrair a sua ideia, mas ainda não é de fato sua monografia. Então, assim, quem precisa de ajuda e não tá com money, que acontece, gente, tipo, ser universitário é tri, gente, conta Uhum. as moedinhas da Xerox, então nem Uhum. sempre rola a mentoria, mas assim, sempre dá um jeito, gente. Como o Maurício falou, tem a página dele é massa, tem altos conteúdos e eu me identifico muito com a página dele porque eu trabalho do mesmo jeito, a pegada de humor com conteúdo, porque assim a gente consegue trazer o conteúdo mais leve, porque a gente já tá tão acostumado àquela coisa Isso. engessada da instituição, do professor chegar lá, tipo, como se fosse Jornal Nacional. Bom dia, tudo. É, Robozinho assim. isso. Aí você fica, nossa, então é bom a gente trazer com meme, trazer com humor, porque até te facilita na hora de memorizar, porque você Claro. pensa que é coisa boa, mas você fala assim, nossa, aquela musiquinha besta que me ajudou a. Eita, que a luz aqui apagou. Aquela musiquinha boba que. Meu computador que desligou aqui. Que ajudou a lembrar, então aquele meme que me ajudou a lembrar. Então é importante você também pegar assim, com a pegada de humor tudo que, óbvio que assim, depende do seu modo de estudar. A gente tem aquela característica que prefere algo mais tradicional, mas no geral, os universitários gostam de algo engraçado. E Isso, como o Maurício exatamente. falou, existe muito conteúdo gratuito. Tem vários perfis no Insta, você pode ir para o YouTube que você vai encontrar vários vídeos interessantes. Como o Maurício falou, tem o canal dele, eu também estou construindo o meu. Você consegue e-book gratuito. Se você não tem como investir na mentoria, você tem como encontrar algo sendo gratuito. Uhum. Mas se você pode investir na mentoria, eu aconselho porque você vai economizar muito tempo, Com porque não certeza. parece, mas é muita miudeza. São coisas pequenininhas. Tem a norma, tem a formatação, você tem que fazer a revisão ortográfica, que às vezes acontece, tem alguns errinhos que você não consegue perceber. Você fica viciado na leitura, você vai lendo, e você não consegue ver que passou despercebido uma palavra, passou despercebido algum errinho de formatação. Citação também, você pode, sem querer, querendo, errei aqui citação na hora de referenciar. Enfim, então nessa hora, um auxiliar, né, tipo, um orientador de trabalhos acadêmicos que auxilia nessa parte da elaboração. Por isso que eu dou até ênfase, auxilia na elaboração, Isso. não faz para você, Claro. auxilia na elaboração do TCC, vai te ajudar bastante, porque você vai conseguir economizar muito tempo. Mas se porventura você não conseguir, você pode recorrer ao conteúdo gratuito
E quem quiser também pode mandar um direct, que eu até mando o livro que eu tenho que colocar lá no linkzinho, que é um e-book. Eu vou até quem está assistindo a live, todo mundo que estiver assistindo a live pode mandar mensagem Uhum. que eu vou mandar para vocês. Isso já vai dar um norte, já vai ajudar vocês um pouquinho. E aquilo, gente, nós não somos nenhum bicho-papão. Tá com dúvida? Manda mensagem no direct que a Claro. gente vai Uhum. responder com o maior prazer, assim. A gente não vai falar assim, Uhum. ah, não vou falar com você não, jovem. Tipo, não. A gente Aham. vai responder, vai ajudar vocês. A gente está aqui Uhum. justamente para ajudar, porque como o Maurício falou, a gente já passou por isso, pessoal. A gente já teve o lerê-lerê de ficar assim, meu Deus, eu quero desistir porque o meu orientador sumiu, o meu orientador não me Uhum. ajudou, estou aqui, como é que eu Isso. faço, gente? É. E agora? Então, a gente já sabe o que que é isso. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. E Gabi tocou num ponto Então, importante com relação à dúvida direct, que às vezes as pessoas acham que a gente não vai responder. Tem gente, meu Deus, você me respondeu. Pessoal, nós somos pessoas comuns, tá? Pode mandar mensagem, a gente vai responder, a gente faz questão de responder. Algumas vezes a mensagem vai para o spam, isso acontece muito comigo, e eu só vejo bem depois. Isso acontece, tá? Mas assim, sempre que eu vejo as mensagens, eu sempre respondo, porque a intenção é ajudar vocês. Eu vou aproveitar também para dar uma cutucada no Instagram, né? Eu vou falar uma coisa a vocês, pessoal. Criar conteúdo não é fácil. Gabi mesmo cria conteúdo sempre. Às vezes eu fico até, confesso que eu fico até um pouco desestimulado, porque dá trabalho, a gente tem que parar, tem que pensar. E hoje o Instagram limita muito a entrega. E além disso, uma coisa que, de certa forma, a gente observa que as pessoas dão mais valor ao humor do que conteúdo, né? Se você pega uma página de humor que só posta isso é besteira, verdade. fofoca, tem 1 milhão, 2 milhões. Aí você pega páginas muito boas, 5 mil seguidores, 10 mil, né? Então ainda tem essa questão que às vezes desestimula. Então, assim, sempre que você puder ajudar a gente, ó, manda a página para um amigo, manda o amigo seguir, compartilha as postagens no Stories, salva, curte, porque isso aumenta a entrega e criar conteúdo é difícil. O Insta tem uma questão de limitar, né? Eu, por exemplo, tive um crescimento absurdo em 6 meses de página, depois meu Instagram travou. Não entrega mais nada. Eu já até, inclusive, pensei em recomeçar do zero. Eu só não fiz isso porque eu já tenho muito conteúdo e as pessoas ainda voltam. Mas, às vezes, é algo meio que desestimula um pouco, né? Não que a gente se importe com o seguidor, mas quanto mais pessoas a gente alcançar, mais pessoas iremos ajudar. Mas, infelizmente, parece que aqui no Insta só besteira alcança, né? Claro que tem raras exceções, mas, infelizmente, tem isso daí. Então, vocês que curtem nosso conteúdo, que me seguem, seguem a Gabi, dá essa ajuda, compartilha, manda para aquele amigo, porque isso vai ajudar a gente também a crescer nossa página e, consequentemente, quando a gente chegar mais longe, mais pessoas vão ser atingidas pelo nosso conteúdo, mais pessoas serão ajudadas também. Verdade. Isso que você comentou é muito importante porque eu paguei demais com a língua depois que eu criei a página, porque antes de você ter uma página profissional, você pensa, o pessoal reclama de barriga cheia, é muito fácil chegar lá, fazer um post, postar todo dia. Doce ilusão, gente. Porque você tem que pensar, principalmente no nosso caso, que a gente traz com humor. Como eu posso unir o humor para não ficar tão sério? Porque tem Isso. assunto que realmente ele é denso. E há necessidade de você colocar profundidade, senão você vai ficar sempre superficial. Porém, a gente sabe que se a gente falar assim de um jeito muito técnico, ou o aluno não vai conseguir acompanhar, ou ele vai perder o interesse. Claro, Então, exatamente. assim, só nessa entrega a gente já perde um tempo. E tem muita coisa envolvida. Assim, eu estou começando a estudar agora, ainda sou uma babyzinha no marketing digital. Então, eu observo que você tem que se atentar com a legenda, você tem que se Isso. atentar com a arte, você tem que pensar nos horários para poder você ter certeza que a entrega vai ser maior. Enfim, é muita coisa que a Uhum. gente pensa que não e demanda muito tempo. E a gente não tem apenas a página. Eu dou aula, o Maurício dá aula, eu faço o doutorado, eu sei que ele também tem os mentorandos, eu tenho os mentorandos, a gente não tem só literalmente a Isso. página para dar conta, a gente Exatamente. ainda tem um universo em paralelo. Então, assim, realmente demanda tempo demais da gente, e quem puder compartilhar ou então curtir, salvar o conteúdo, é importante porque o Instagram, né, o algoritmo vai entender se, nossa, aquele conteúdo é relevante, vou distribuir para mais pessoas. E esse é o nosso intuito, disseminar conhecimento para vocês. A gente quer facilitar o caminho de vocês para que vocês não precisam passar pelos perrengues que a gente passou, Isso. absorveu, entendeu que foi difícil, foi, mas isso não quer dizer que todo mundo tem que passar. Por que eu falo isso? Porque ainda tem muita gente escrota, principalmente professores,
que se ferraram, aí fala assim, eu me fudi, desculpa a palavra, É isso aí eu me mesmo. fudi, agora eu vou botar pra se fuder todo mundo. Tipo assim, você vai ter que ralar, você vai ter que sofrer. Só que, gente, pelo amor de Deus, se você passou por isso, viu que é ruim, por que você vai fazer isso com o próximo? Ajuda, Exatamente. tipo, vamos evoluir. Só que, infelizmente, ainda existe muito professor ranzinza, muito professor que ainda pensa que ele é o Deus na Terra e você é um réis mortal e ai de você de não acatar, ou então te faz literalmente de escravinho. Que eu uso muito o termo, o pessoal fica rindo, mas eu falo, gente, isso é triste. Eu fico falando que aluno de IC não é aluno, é escravo, É, porque isso mesmo. realmente, coitado, no geral, os alunos de IC são escravos. Mas isso não é legal, gente, isso é ruim. Por mais que eu fique falando isso zoando, era pra a gente falar assim, nossa, por que a gente ainda fica falando que aluno é escravo? Que infelizmente é a realidade, porque os professores se endeusam tanto, se acham que assim, são os fodões porque eles chegaram num patamar que você ainda não está, mas você não está, não é por falta de conhecimento, de capacidade. É apenas falta de experiência. Você está no início. Claro, Daqui a uns exatamente. anos você vai conseguir alcançar eles. Então, assim, é importante vocês passarem para o próximo, porque assim o Insta vai entender que o nosso conteúdo é relevante e essa é a nossa intenção. A gente quer facilitar o caminho de vocês, a gente quer ajudar vocês. Eu também criei minha página, foi no meio da pandemia, justamente por conta disso, porque eu estava em casa, não tem que estar em casa à toa, porque a gente está sempre cheio de coisas para Uhum. fazer, mas você tem aquele momento de reflexão. Todo mundo passou por um momento de reflexão ao longo da pandemia, tipo assim, poxa, Isso. tá difícil para todo mundo, como eu posso ajudar o próximo? O que que eu sei, o que que é útil para o próximo? O que que eu sei, uma habilidade minha que eu sei que eu vou conseguir ajudar o próximo? E foi quando eu criei a página. A princípio, eu criei assim, sem pensar em divulgar as mentorias que eu fazia no físico mesmo, porque eu nunca pensei em trazer para o digital. Só que aí é uma consequência. O pessoal começa a perguntar e você acaba falando, não, sim, eu trabalho. Se você quiser uma ajuda, não é só post. Eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu posso te ajudar. Mas a gente criou justamente com esse intuito de ajudar as pessoas, não apenas pensando também como em números, como o Maurício falou sobre em questão de vaidade, e muito menos assim, também Uhum. só vendo o lado financeiro. É óbvio que eu não vou ser hipócrita para vocês falar que eu trabalho por amor. Não, eu trabalho com amor, porque eu também preciso Claro, comer, gente. Todo mundo aqui precisa exatamente. sustentar, pagar boleto. Então a gente Claro. faz realmente por amor. A É. gente se empenha, se dedica, dá o nosso melhor, mas também a gente precisa do ganha-pão. Mas isso não quer dizer que é tudo monetizado. A gente tem Isso, conteúdo. E claro. eu falo, gente, o nosso conteúdo, o que eu coloco lá na página, os meus posts, tem coisa que está no e-book que eu falo assim, não, isso aqui você vai ter que pagar. Tem coisa que eu falo na mentoria que a pessoa está pagando e eu distribuo também. Tem gente até que às vezes reclama, poxa, Gabi, eu paguei. Eu falei assim, eu sei, mas você pagou tudo. É óbvio que eu trouxe uma parte, mas essa parte eu sei que vai ser importante para uma pessoa que não tem condição de pagar, Claro. mas está precisando dessa ajuda. Porque a gente sabe que quando você não tem condição, você vai se empenhar ao máximo, vai Uhum. se virar do jeito que você pode para poder correr atrás. Então, assim, se a gente puder ajudar um pouquinho o próximo, já está valendo. Então, se vocês também puderem ajudar a gente fica feliz. Exatamente. Tem um desenho da minha época, Gabi, bem antigo, Ike the Cat. Não é de sua época, não. Ele tinha uma frase que É, eu falar, acho que eu não. ele falava assim, ajudar não dói. Então eu gosto muito dessa frase. E ajudar realmente não Exatamente, dói. ajudar não dói. E esse lance que o Gabi falou é bem interessante, né? A gente compartilhar os nossos conhecimentos e sem simplesmente, eu me fudi, eu vou foder com todo mundo. Não é bem assim, não. A gente tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, eu penso assim, tudo de ruim que eu passei, eu vou reverter a favor dos meus alunos, a favor das pessoas que eu posso ajudar, porque isso é uma evolução. Eu vou ressignificar, né? Não é porque eu passei por tal coisa que eu vou descontar nas pessoas. Muitas pessoas fazem isso, tá? Muita gente esquece de onde veio, mas assim, eu acho que humildade e Exatamente. simplicidade são as maiores virtudes do ser humano. Então a gente tem que realmente levar isso acima de tudo. É engraçado, às vezes, né? Às vezes na minha cidade tem gente que me vê, me conhece no Instagram, aí fala comigo meio cismado, e aí, senhor PCC? E aí, Barão, beleza? Aí a pessoa te assim, rapaz, aquele cara todo sério, nunca mais que que ele fosse simpático. Então, pessoal, ninguém é melhor do que ninguém, não. Não é porque Gabi vai ser doutora ou eu sou doutor que nós somos intocáveis, que nós somos como os professores arcaicos, não. Nós somos os colegas, então, se vê na rua, pode Sim, falar, pode tirar dúvida, manda direct. Não tem besteira não, que a gente está aqui para ajudar vocês. A gente faz esse trabalho, como o Gabi falou, com amor, né? E porque a gente precisa ter retorno financeiro também, obviamente. E sobre esse retorno, esse amor, não tem nada mais maravilhoso, né, Gabi, do que um orientado conseguir se superar. Recentemente eu tive uma orientada, a nossa, sim. Marli, de psicologia. A Marli já estava quase desistindo, né? E aí ela brincava comigo, ela falou, Maurício, eu vou ser a psicóloga, mas você que está sendo meu psicólogo.
Porque eu sempre dialogava com ela lá, Maurício, eu pensei em desistir, deixa para próxima semestre. Não, Marli, não desista, ó, vamos lá, sua escrita melhorou bastante. Olha isso aqui, olha essa correção, como ficou. Então a gente foi conversando no final do tudo super certo, ela ficou com a nota, acho que foi 9,6, e eu fiquei muito feliz com aquela sensação de dever cumprido, né? Então, esse trabalho que a gente faz justamente para transformar vidas, este quem é da mentoria ou quem é seguidor, né? A gente está aqui para compartilhar tudo que a gente aprendeu. Então, qual o sentido da vida? Aprender tanto, estudar tanto e não compartilhar esse conhecimento, né, Gabi? Foi investido na gente, Exatamente. nós recebemos bolsa, então, assim, teve um investimento social nos nossos estudos, então por que não iremos compartilhar? Temos que compartilhar, conhecimento é para ser É uma responsabilidade compartilhado. social da nossa Exatamente. parte. Exatamente. A gente tem que transferir esse conhecimento. Se alguém falar que você tem que reter conhecimento, você afasta dessa pessoa, tá, gente? Conhecimento deve ser compartilhado, tá bom? Exatamente. Você tocou no ponto interessantíssimo, porque eu já vi orientadores, eu já tive orientador assim que não. Essa tecnologia aqui que a gente tem é nossa, tá? Gabi, pega a visão, é nossa. Seu amiguinho fulaninho é do outro orientador, não passa para ele. Fala, que isso, professor? Mas, poxa, ele trabalha com algo semelhante. Se eu falar, ele vai facilitar. Não, ele é do grupo? Não é do grupo? Então, não posso fazer nada. Eu ficava revoltada. Eu já, uma vez um orientador meu, tipo, por eu não obedecer, ele fez uma reunião com todo mundo que era orientando dele para me descascar na frente de todo mundo, para eu passar vergonha, para ver se eu tomava vergonha na cara. E eu obedecia, só que eu era ovelhinha negra, né? Eu ficava, tá bom. Aí eu ia lá falar com o fulano e ele ficava só descascando, descascando. Mas justamente por conta disso que eu fico professor, não me leva a mal, mas assim, você está precisando de psicoterapia, porque o senhor tá achando que todo mundo vai te perseguir. Ele tinha. Isso é normal, tá, gente? O orientador, no geral, acha que ele é perseguido por Deus e o mundo. É isso. Então, o Tem outro mania de professor quer perseguição. furar o olho dele. Exatamente, o outro professor. Não, se ele fizer isso. Gente, não surta, não pira. Você já está tão atribulado de coisas da sua faculdade, da sua graduação, você ainda vai querer absorver as noias dos outros? Se não. Se você pode ajudar, ajuda. Por que não? Tipo, vai doer, vai te machucar, você está denegrindo a pessoa? Não. Então, se você está contribuindo, por que não? Mas, no geral, os professores não gostam disso. Isso é verdade porque isso já foi realidade minha. Eu já passei por isso, por orientador, de falar assim, não, ó, eu estou dividindo isso aqui com vocês porque vocês estão meus orientandos. Porque tem professor que não olha para o aluno como aluno, olha ele como orientando fulano. Se o Isso, fulano é do exatamente. meu grupo, eu vou falar com você. Se você é orientando de um professor que eu tenho uma desavença, eu não quero saber de você. Não me pergunte nada, porque eu não vou te ajudar. Porque se eu te ajudar, consequentemente, estou ajudando o professor fulano e eu não gosto do professor fulano. Então, eu fico, meu Deus do céu, olha a mentalidade de um professor, gente. Você está ajudando é um aluno, não é o professor. O Exatamente. professor já está com a vida ganha, ele já é professor, ele já está no cargo que ele Claro. queria. Carga Tá tudo efetiva. certo. É. Exatamente, a gente que está correndo atrás do nosso, a gente está atrás do Claro. nosso lerelê. Foi até bom você tocar nisso. Eu não comentei no início, mas eu vou comentar agora. Por que eu mudei a minha graduação, a minha linha de pesquisa no meio do meu doutorado e eu só tinha 2 anos para poder concluir? Porque foi recomendado que eu colocasse um outro professor para me orientar por questões de publicação do meu antigo orientador. Só que ele era uma pessoa muito difícil de lidar. E ninguém queria trabalhar com ele, mas ainda assim eu consegui arrumar alguém que fosse trabalhar, porque ia ser só algo burocrático. Na prática, ele ia continuar, vida que segue, mas a pessoa no dia iria assinar. E ele falou que ele não queria. Aí eu falei, mas professor, o meu trabalho já está pronto. Porque como eu dei continuidade com o mestrado, em 2 anos eu já tinha concluído a parte experimental inteira, já podia defender. E ele falou assim, não, então você tem uma escolha. Ou você continua comigo e arca as consequências na frente da condenação, ou você abre mão do seu trabalho. E eu, meu pai, mas o professor já está tudo pronto. A parte experimental já está ok. Foi um parto e eu consegui fazer em 2 anos. Ele, então, você vai ter que escolher. Ou você abre mão, porque os resultados são meus. Tipo, apropriou total. É tudo meu. É tudo meu. E se você ainda teimar, porque eu era teimosa, a gente vai ter que abrir um processo por propriedade intelectual. Aí eu, oi? Sério mesmo? Eu falei assim, não. Aí eu abri mão, porque, gente, vamos raciocinar. Eu estava com 2 anos no doutorado, pensando no concurso no futuro, como eu iria fazer um concurso já com o processo nas costas. Isso já ia queimar meu filme. Fora, Sem dizer que fora o network, né, eu do ia, mundo acadêmico. Né? exatamente, eu ia ficar queimada, gente. E aí eu pensei, falei assim, não,
Aí, e eu sou abusada, falei, só de gosto, eu vou mudar totalmente a área, vou fazer uma outra coisa que ele não gosta, e eu também não tenho afinidade, que foi a simulação, e vou abraçar e vamos ver o que vai dar. E para mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tive a oportunidade de conhecer uma outra área. O meu atual orientador é um senhor paizão, e eu, tipo, falei, nossa, graças a Deus que eu fiz isso, porque eu tive a oportunidade de ter acesso a esse professor, porque até então a gente não se falava por conta disso, porque eu era orientanda de um professor que não se falava com outro professor, então eu não podia falar. E eu lembro, só que esse meu orientador, o atual, ele não tem problema disso, e ele sempre estranhou por eu não falar. E eu falava pro professor, eu achava ele, mas eu não sou. Só que como eu tive um professor que tinha desavença com todo mundo, eu pré-julgava que todo orientador era assim. Era assim, né? Se tem uma Entendi. desavença, exatamente, ele não vai falar. E quando eu sentei, conversei, ele sentou comigo e falou assim, não, Gabi, vamos sentar para montar o seu projeto aqui do doutorado, seu plano de tese. Eu falei assim, oi, professor, você vai sentar no meu lado? Ele, eu não sou seu orientador. Eu falei, mas eu não estou habituada com isso não, eu faço sozinha e conto com a sorte, vamos ver se eles vão aceitar ou não. E ele, tipo, eu agradeço demais, porque por conta disso tudo, e meu antigo orientador foi ruim? Não. Eu aprendi muito com ele. Teve os problemas? Teve os problemas. Eu fui obrigada a abrir mão? Fui. Mas não quer dizer de todo mal que ele foi somente o lado ruim. Ele é uma pessoa muito inteligente. Eu aprendi muito com ele no lado intelectual. Porém, alguns professores têm problemas mesmo do lado psicológico e eles Uhum. não querem trabalhar isso. Eles sofrem traumas por Isso. pressão, que é natural, gente. É muito estressante a vida acadêmica. Todo mundo pensa que Uhum. você só estuda. Só que esse só estuda é algo absurdo pra gente, porque a gente tem uma pressão muito grande. Primeiro que a sociedade não gosta de realmente aceitar que o que a gente faz é algo que contribui mesmo para a nossa evolução. Então, a gente a todo instante, a gente é pré-julgado, a gente tem que estar sempre provando que o que a gente faz é relevante. Então, a gente já coloca nas nossas costas aquela coisa, tipo, eu tenho que fazer e tem que dar certo para poder mostrar para todo mundo que não foi tempo perdido. Óbvio que Uhum. nunca é, mas a gente ainda hoje é obrigado a provar que nunca é tempo perdido você se dedicar aos estudos. As Claro. pessoas não conseguem compreender, tipo assim, poxa, a cadeira que você está sentando hoje, se ela é melhor do que uma cadeira de 50 anos atrás, foi porque a galerinha que estava estudando essa parte de ligas Exatamente. metálicas contribuiu para isso. O carro que você anda hoje, se ele é mais veloz, se ele é mais leve, é porque o pessoal conseguiu estudar os materiais, fez a Exatamente. caracterização. São pequenas coisas que a gente não consegue ver do nosso dia a Uhum. dia, que a ciência a todo instante está com a Claro. gente. Então, é importante a gente também levar isso em consideração, que é importante. É estressante, mas não era para a gente se estressar tanto como a gente Uhum. se estressa. E quando a gente se estressa, é algo inevitável, a gente tem que recorrer a alguma ajuda, como você mesmo falou, assim. No geral, a gente é muito psicólogo. Isso que você falou, eu Uhum. gostei demais, porque eu já ouvi isso também de alunos meus falando assim, nossa, parece até que eu saio de uma terapia, Gabi. Porque acaba que a gente tem que ser como se fosse um psicólogo, porque é natural. E cabe a gente também motivar e explicar que tudo é uma fase, gente. A Isso. fase ruim não fica para sempre. É passageiro. Tudo é uma fase. Em como as partes boas também. Você pode ver que, tipo, assim, hoje deu tudo certo no meu resultado. E fiquei feliz. Amanhã deu errado. Acontece, gente. Tipo, Altos tudo e é fase. baixos. Você tem que ter a maturidade exatamente. Vai ficar sempre oscilando. Nunca vai ser aquela perfeição de só lá em cima ou também só lá Uhum. embaixo. É sempre oscilando. Então é importante você também cuidar da sua saúde mental. Por que eu falo isso? Porque eu observo que tem muitos professores que são ranzidos justamente por deixar de lado a saúde mental, só focam no lado intelectual. E aí, por conta disso, ele começa a criar nós desnecessários. Aí começa, por conta de Isso. uma implicância que ele teve há 30 anos atrás com um professor, e até hoje eles levam isso daí para a vida, também já se ferrou bastante. Já viu poucas boas, já teve trabalhos, como você me falou, que isso é algo que estressa muito. Você que faz trabalho, chega na hora, 15 pessoas lá que você fala, quem são vocês, gente? Vocês não fizeram nada, você não contribuiu nada, mas o nome da pessoa tá lá no artigo, bonitão, para Isso, poder falar assim, não, exatamente. eu tenho um artigo na revista tal, Qualizar, porque trabalho extremamente relevante, só que aí, expectativa, realidade. Quem foi que fez esse trabalho? Ah, foi o Maurício. Ah, mas meu nome tá lá, mas eu também participei, só que eu não fiz nada. É, É muito exatamente. triste. Isso acontece demais. Então é importante a gente entender que, assim, um aluno tem que ajudar o outro. Eu Claro. incentivo a parceria. Se eu participei do trabalho do Maurício, então é justo ele colocar meu nome. Agora, se eu não fiz nada, então eu cheguei tipo assim, pô, Maurício, você sabe que a gente é amigo, né? Tô precisando de um paper aí, esse ano não publiquei nada, me ajuda aí, me dá essa moral. Isso não é legal. Eu falo mesmo, gente. Eu, particularmente, tem gente que acha normal, eu não acho normal, eu não gosto. A pessoa tem que realmente Uhum. participar. Se você participou, não quer dizer que você tem que fazer o trabalho inteiro, mas se você contribuiu, Isso. tem 3 tipos de ensaio, você só falou em um ensaio, ok. Você contribuiu, você está ali, então você ajudou. Então é importante a gente relevar, assim.
Se o seu orientador não é muito legal, você pode recorrer ao gratuito ou aos mentorandos, certo? As mentorias, no caso, com a gente. Ou você tenta fazer sozinho. Mas o importante é você não desistir e muito menos pegar raiva e querer Isso. trabalhar como esses professores que não valem nada. Isso, exatamente. Gabi tocou num ponto importante que é a vaidade do mundo acadêmico. Tem muito isso, tá, pessoal? Principalmente nas universidades. Eu, particularmente, estou tendo experiência no IF Baiano como professor substituto e eu sempre tive muita vontade de me tornar professor efetivo do IF Baiano, justamente por isso, porque eu ensino médio técnico e a realidade é um pouco diferente, sabe? Não tem essa briga de ego Sim. que é muito comum na universidade. Então, assim, a universidade em si é tóxica. Eu digo isso porque meu laboratório da época do doutorado é extremamente tóxico. Eu sofria muito preconceito. Primeiro porque eu tenho um cara de jovem, segundo que eu sou muito simples e terceiro que eu sou bombado, né? As pessoas associam músculo à burrice. Então as pessoas me viam, achavam que eu era burro, que eu era ignorante, Que enfim. E absurdo, gente. é absurdo, tipo assim, eu entrei no doutorado, eu tinha 25 anos, 25, e eu sem barba eu pareço uma criança, né? Então assim, eu parecia mesmo aluno de iniciação científica. E muita gente não falava comigo, do IC, do mestrado e do doutorado, que achava que eu era IC, né? IC, pessoal, é aluno de iniciação científica. Depois que descobriram que eu era doutorado, me viram pegando disciplina com doutorado, mesmo gente mudando comigo, eu, tá bom. Isso aí já me diz muito sobre você. Eu já me afastei dessas pessoas, porque sou aquela pessoa assim, Gabi, eu falo com todo mundo da mesma forma. Eu passei muito tempo desenvolvendo pesquisa na Embrapa, né? A Embrapa, que é a pesquisa, uma das maiores, a maior pesquisa, na verdade, de pesquisa agropecuária aqui no Sim, Brasil. E lá na Embrapa tem muito ego. A Embrapa é igual a universidade e na Embrapa os estagiários, os bolsistas são tratados como escória, sabe? E nós somos responsáveis por 60% ou mais da produtividade da empresa. Só que os funcionários da Embrapa, com raríssimas exceções, tratam a gente como, literalmente como lixo, como escória, vou falar a verdade. E é muito triste isso, sabe, Gabi? É uma crítica que eu sempre faço à empresa, porque eles precisam muito de estagiários e não valorizam a gente, tá? Muitas vezes o estagiário faz um trabalho até maior e mais pesado que o próprio funcionário. Isso são coisas que a gente tem que rever, porque ninguém é Deus, né? As pessoas acham que tem um rei na barriga, sim, não é bem assim, não. A gente morre, Gabi, não leva nada dessa vida. Então a gente tem que ter essa exatamente. perspectiva também. Então lá acontecia muito isso, era uma coisa que me revoltava, me deixava chateado. E eu sempre fui muito simples, sabe? Desde o diretor-geral ao vigia, ao técnico laboratório, o cara do campo, para mim todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma função. Então, eu tratava todo mundo igual, dava bom dia, falava da Exatamente. mesma forma, inclusive, e modéstia à parte, sempre fui muito elogiado por causa disso, porque eu falava com todo mundo de igual para igual. E nós temos que ser assim, nossa geração tem que ser assim, porque a gente não deve repetir os erros das gerações que a gente conviveu, né? Porque é muito triste, sabe, gente, essa humilhação, você ser humilhado por cargo, por ter um cargo inferior, você ser humilhado por ter um nível a menos que outra pessoa. Enfim, independentemente de você ser doutor, mestre, graduando, técnico, enfim, todo mundo é igual, tá? Não há necessidade de você se sentir superior, não, tá bom? Então é só algo que eu gosto muito de falar, porque realmente, principalmente quando toca nesse ponto de vaidade do mundo acadêmico. Um absurdo isso, seu professor perseguir o orientado, não deixar falar com o orientador, que é inimigo dele. Isso é uma babaquice. E, sinceramente, Gabi, falar a verdade, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo. Até a pessoa que diz, não, minha mente é perfeita. Precisa, pô. Todo mundo precisa de terapia. Então, ainda mais agora na pandemia, né? Agora que nós vamos ver, inclusive eu Exatamente. sempre brinco, psicólogo vai ficar rico, Agora vai tudo ficar milionário. intensificou. Vai ficar Exatamente. milionário, né, nesse período de pandemia. Mas é verdade, porque além, assim, dois professores também precisarem, a gente também tem que parar com esse preconceito inconsciente, principalmente voltado ao nosso lado visual. Uhum. Porque isso que você falou sobre ser novo demais, esses estereótipos, assim, de como é um pesquisador, como é um acadêmico, não necessariamente, gente. Não é porque a pessoa é muito nova que ela não tem capacidade de estar ali. Ela está ali Isso. é porque ela realmente tem capacidade. Ou então, se ela é bombada, é porque é o estilo de vida dela. Se a pessoa quer ser assim, Uhum. não quer dizer que ela é burra, não quer dizer que ela Isso. não tem conteúdo, gente. A gente também tem que parar com isso, que assim, é só nerd. Então você e eu, tô errada, cadê meu óculos? Eu tô aqui de Aham. óculos aqui, eu tenho que estar de jaleco. É. Não posso estar tão trabalhada na make, né? Porque no Isso. geral não é tão maquiada, porque eu sou uma doutoranda. E Não, olha que gente, não é por aí. eu já tive esse perfil de nerdão, viu? Na época do colégio, do ensino médio, eu era nerdão. Já eu também. Nerdão, pastinha, assim, sentava na frente, escondia tudo, só queria tirar 10. Na universidade eu falei, não, eu quero desconstruir isso, essa ideia de ser nerd. Porque não é legal, você sofre bullying, eu sofria muito bullying.
né? Então aí eu também descobri na academia sobre terapia. A academia para mim é uma terapia. Quando eu fico sem treinar, Gabi, minha mente fica, porra, é muita coisa que a gente faz, eu fico a pouco soltar. Aí eu chego na academia, todos os meus problemas, sabe, eu deixo lá. Então eu volto uma tonelada Deixa mais lá. leve. Então é uma forma de me sentir melhor. Isso é De ter um verdade, bônus de atividade melhor. física é E isso, essencial. a atividade física é perfeita, sensacional. Então, não é algo, você é metrosexual, é só estética, você é burro, não. Eu gosto de malhar porque me faz bem pro meu corpo, faz bem pra minha saúde mental, principalmente saúde mental. E Mas tá as mais pessoas feliz. julgam muito, né? Exatamente. Infelizmente tem isso Essa é daí. verdade. Eu dei um time porque eu praticava Muay Thai e boxe. E eu confesso que assim, eu sinto muita, muita falta. Porque eu sou uma pessoa muito estressada. Então, assim, e eu sou muita. Quero bater. Óbvio, não bato em ninguém, tá, gente? Pode ficar tranquilo. É. Então, assim, eu assim, tinha necessidade de fazer, porque assim, eu pegava lá o saco de areia, aí eu transformava na pessoa, ou então na situação, e eu saía de lá leve. Então, assim, é muito importante a psicoterapia, mas também é muito importante a atividade física. Se você Uhum. conseguir unir os dois, pronto, sua vida já tá mara. Porque a atividade física é importante para todo ser humano, mesmo assim, Uhum, para deixar claro, com extravasar, isso é certeza. normal. A gente absorve o estresse do dia a dia e a gente tem que ter um jeito de eliminar. Então, a atividade física ajuda bastante. Não é Isso. porque você está no mundo acadêmico que você obrigatoriamente, não posso mais frequentar a academia porque agora eu É, sou laboratório. Não, não é exatamente, assim. exatamente, Gabi. Gabi, meu celular tá perto de descarregar. Vamos fazer assim: a gente marca uma nova live, a próxima no Instagram, e aí a gente seleciona o tema e vê qual Perfeito. o dia melhor, tá? Pessoal que acompanhou. A gente acabou falando sobre temas de maneira geral, acho muito importante, tá, pessoal? Nas minhas lives, nas lives que eu faço, eu gosto de ter um tema central e contextualizar com muitas outras coisas. Vocês viram que Gabi falou sobre muitas coisas importantíssimas da vida acadêmica dela, eu compartilhei experiências e, obviamente, falamos também sobre plágio e procrastinação. Quem chegou aí um pouquinho mais depois, ela vai ficar gravada, vai ficar salva, se eu não me engano, fica no Vai ficar. IGTV. A Gabi vai deixar disponível no IGTV dela e aí depois vocês podem acompanhar. E as dúvidas que vocês tiverem sobre as dicas que Gabi deu, sobre as dicas que eu dei sobre procrastinação e plágio, vocês podem entrar em contato com a gente diretamente no direct. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Meus seguidores recomendo que sigam muito a Gabi, tá? Conteúdo maravilhoso, um perfil parecido com o meu, que a gente não tenta fazer aquele negócio engessado, sou professor, eu sei tudo, não. Nós somos alunos, somos colegas também, então estamos compartilhando conhecimento e volta e meia você vai ver memes, você vai ver brincadeira, que é uma forma também de quebrar o gelo, né? Porque esse negócio só academia, 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 não faz sentido. A gente também tem que ter uma pitadinha de humor até para descontrair e desconstruir esse universo acadêmico do professor sempre intocável, tá? Então essa é a ideia principal que a gente tem. Passo a palavra para a Gabi. Perfeito. Eu quero agradecer demais, Maurício. Muito obrigada mesmo por participar. Quero até reforçar aqui, pessoal, que ele foi um amorzinho, porque era para ter sido na quinta, só que deu ruim. A gente passou para hoje, para o sábado. Sem E eu problemas. peço demais para que os meus seguidores também sigam demais, porque o conteúdo é massa, o conteúdo do Maurício. Ele traz tudo com conteúdo e humor, do jeitinho da minha página. Então, se vocês gostam de humor com conteúdo, sigam o Senhor do TCC. Gratidão demais. Eu gostei demais dessa live. Eu sei que a gente conseguiu contribuir bastante na vida do Uhum. pessoal, principalmente também com as suas experiências. Assim, agradeceu demais a live. Gratidão total, Maurício, e muito obrigada mesmo pela sua participação. E a próxima live vai ser no Senhor do TCC. Pronto, isso aí. Então, Gabi, eu que te agradeço pelo convite, tá bom? Foi muito legal, ela foi muito esclarecedora. Muito legal a gente compartilhar esse conhecimento, essas vivências, né, que a gente teve. Isso é muito importante, como eu falei no início da live, ensinando que a gente aprende. Então, esse bate-papo é Sim, muito importante, tenho certeza que a gente influenciou muita gente, porque nós estamos aqui também para influenciar, né? Também somos influenciadores digitais. sim. Então, todo o conhecimento que a gente passar, todas as experiências, a gente vai estar contribuindo de alguma forma para esses alunos. Agradeço muito pelo convite, foi muito legal esse bate-papo e é o primeiro de muitos, tá? Mais uma vez, obrigado e precisando, Sim, pode falar comigo que estamos sempre à disposição. Beleza, perfeito. galerinha? Beijo, beijo, gratidão Beijo, total. Tchauzinho, abraço a gente. todos, tchau, tchau, Beijo. gente. Valeu, tamo junto.